Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula semanal. Hoje eu preparei uma aula que a gente possa compreender algumas sugestões de como podemos montar uma avaliação neuropsicológica infantil. O que nós sabemos? Existe o que nós chamamos de processos psicológicos básicos, né? Atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Então, são 5 módulos cognitivos. Cada módulo cognitivo tem uma certa independência. Agora, eles necessitam, ter uma inter-relação para que o aparato cognitivo possa estar funcionando adequadamente. A ideia é, quando nós vamos fazer uma avaliação neuropsicológica infantil, nós temos que investigar os módulos cognitivos para saber qual módulo está deficitário. Ou seja, se há ou não déficit. Essa é a questão. Então, primeira questão. Nós vamos preparar uma bateria de avaliação neuropsicológica que possa avaliar módulo a módulo. A ideia é como é que nós podemos montar uma bateria de avaliação neuropsicológica, utilizando esses 5 módulos cognitivos, ou seja, avaliando esse aparato cognitivo. Vamos compreender como é que funciona esse aparato. Primeiro, eu tenho o quê? Eu tenho a atenção, eu tenho a percepção e eu tenho a memória. Eu tenho o pensamento e eu tenho a linguagem. Então, quando nós vamos verificar o funcionamento de cada um desses módulos, eu preciso ter um grupo de testes neuropsicológicos que possa fazer uma avaliação precisa. Eu não aconselho a utilização apenas de um teste neuropsicológico para cada módulo. Para o módulo atenção, você deve utilizar um conjunto de testes para que você possa avaliar a atenção e percepção. Na memória, nós fazemos o mesmo princípio. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar 2 ou 3 testes neuropsicológicos e vamos aplicar na criança para avaliação desse módulo cognitivo. Qual é a sugestão em termos de avaliação? Que você monte antecipadamente quais testes você utiliza. Olhe bem, independente de qual é o problema, independente de qual é a queixa que traz a criança ao seu consultório, nós vamos avaliar os 5 módulos, certo? Por quê? Porque eu preciso saber o funcionamento cognitivo dessa criança. Ou seja, existe uma inter-relação dentro de uma perspectiva típica, ou seja, do que nós esperamos no módulo cognitivo, atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Ou seja, o desenvolvimento dessa criança é um desenvolvimento típico. Primeira questão. Segunda questão, se não é um desenvolvimento típico, ou seja, se existem problemas em algum desses módulos, nós vamos detectar qual módulo apresenta uma disfuncionalidade, certo? Olha só, a disfunção ela pode estar presente em um ou mais módulos. Ora, o que nós vamos fazer? Após avaliarmos as 5 estruturas cognitivas, nós vamos ter uma mensuração muito mais precisa do problema que a criança pode estar apresentando. Bom, como é que funciona isso? Olha só, por que eu vou avaliar os 5 módulos cognitivos? Primeiro, atenção e percepção, como é que funciona? Eu tenho um objeto, e eu vou direcionar a minha atenção para esse objeto e vou perceber a sua forma. Olhe bem, quando eu percebo a forma, eu vou na área da memória, busco formas semelhantes que uma experiência anterior foi codificado nessa área responsável pela memória. Então, eu começo a buscar, a decodificar essas informações e vou atribuir significado. E esse é um processo super interessante. Inclusive, a questão da memória, muito estudado pelo Eric Kandel. Você pega o livro do Kandel, por exemplo, Em Busca da Memória, ele mostra uma das principais pesquisas sobre o campo da memória
que gerou o Prêmio Nobel de Medicina, acho que 2001 ou 2002. Né? Agora, o que acontece? O Kandel ele começa a demonstrar como uma memória de curta duração se transforma numa memória de longa duração. E ele mostra que isso nada mais é do que um processo de codificação. Então, eu vou codificar as informações, eu vou pegar essas informações bioquimicamente codificadas e ela vai gerar uma marca no neurônio responsável pela memória. O que é que vai acontecer? Quando eu necessito buscar nessa memória uma informação que o meio exige, ou seja, estou lembrando de alguma coisa, o que é que vai acontecer? Eu vou decodificar essas informações e começo a atribuir significado. Então, qual é a questão quando nós falamos a perspectiva da avaliação neuropsicológica? Eu preciso saber se a memória dessa criança está funcionando adequadamente. Principalmente o que nós chamamos de memória operacional. Então, alguns problemas do processo de aprendizagem, por exemplo, em uma criança, diz respeito a uma disfuncionalidade no módulo cognitivo memória, principalmente no que nós chamamos de memória de trabalho. Ela não consegue reter e não consegue manipular as informações. Bom, partindo desse princípio, o que nós temos? Então, se eu vou ter a atenção, a percepção, a memória, eu preciso avaliar o processo de formação do pensamento. Olhe bem, é uma parte extremamente importante, que é a avaliação da formação do pensamento. Você pega um livro que eu indico, que é o livro do Pinker, do Steven Pinker, um dos maiores psicólogos cognitivos, do que é feito o pensamento. E é um livro interessante, por quê? Porque muitos dos nossos colegas profissionais falam sobre pensamento, mas não sabem o que é pensamento. Como é que funciona o pensamento? Como é o processo de formação do pensamento? Porque existe uma relação intrínseca entre formação do pensamento e linguagem. Quando eu falo linguagem, eu estou falando de quê? Eu estou falando do processo de manifestação do pensamento. Agora, por favor, não compreender erroneamente linguagem como fala. Fala não é linguagem, fala é a expressão da linguagem. Esse é um ponto crucial. Fala é a expressão da linguagem. Então, o Pink coloca que o processo de formação de pensamento se dá com a combinação de conceitos. Ou seja, eu tenho um conceito mãe e eu tenho um conceito água. E a criança diz, mamãe, água. Olha bem, o que ela está fazendo? Ela está combinando dois conceitos para exprimir uma vontade, para exprimir um desejo. Então você pega uma criança no início do desenvolvimento da linguagem, ela vai falar nenê, água. Ou seja, ela se refere como nenê, como bebê e atrelado a isso, ela está juntando o conceito de água. Olhe bem, quando a criança começa a fazer isso, ela está no processo contínuo de formação do pensamento. Então, ou seja, pensamento, isto é, pensamento é a combinação de conceitos que geram um novo conceito. Isso é pensamento. Agora, quando o pensamento está adequadamente sendo formado, eu tenho o processo da linguagem. O que é linguagem? Linguagem é a manifestação do pensamento. O que eu tenho? Eu tenho, a partir da formação e combinação de conceitos, gerando novos conceitos, e eu tenho a manifestação do pensamento como linguagem. Ora, esse é um ponto crucial, porque a grande discussão é a linguagem inata. Inclusive, nós tivemos na nossa última aula uma discussão sobre essa. Nós pegamos dois principais autores, o Kandel e o professor Daniel Everett, que nós discutimos linguagem. Mas o que acontece? O Pinker, ele pega uma concepção evolucionária que ele coloca a linguagem como instinto. Lógico,
A ideia principal não é do Steven Pinker, né? Isso já vem desde Darwin, isso já vem do Noam Chomsky, né? Mas o que acontece? O Pinker, ele escreve um livro maravilhoso, muito bem fundamentado, que é uma teoria da psicologia evolucionária, mostrando que a linguagem ela é instintual. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós nascemos, não é, com um aparato cognitivo preparado para o desenvolvimento da linguagem. Olhe bem, e isso é super interessante, porque ele vai dizer o seguinte, o cérebro, né, que é o grande produtor do que nós chamamos mente, e a mente, que nada mais é do que um produto, né, daquelas sinapses. Não estou falando mente como estrutura geral, não estou falando mente como nível de consciência, inconsciência, não estou nessa discussão ainda. Então o que acontece? A mente, ela tem uma linguagem peculiar, que é uma linguagem inicial, né? Que é uma linguagem onde está equipado esse cérebro, esse conjunto neural, para o desenvolvimento futuro da linguagem. Ou seja, eu tenho a perspectiva de desenvolver inatamente a linguagem. Ou seja, eu nasço com essa perspectiva, eu tenho a perspectiva de desenvolver a linguagem. Olhe bem, de forma inata. É como se existisse, aí ele coloca, né, é como se existisse um órgão da linguagem. Olha a citação dele. É como se existisse um órgão da linguagem. É como se o cérebro já tivesse, né, equipado para o desenvolvimento. Lógico que assim, nós não temos como provar, existe um órgão da linguagem. Não é um órgão palpável, lógico. A concepção do Pink não é essa, né? Mas é que demonstra que um bebê ele vai desenvolver a linguagem querendo os pais ou não. Olhe bem, né? Esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Tem uma parte que ele diz assim, ele vai dizer o seguinte, os pais e alguns psicólogos mal informados acreditam que ensinam linguagem aos seus filhos. Né? Ou seja, que eles colaboram para o desenvolvimento da linguagem. E ele vai dizer, não, nós ensinamos gramática. A linguagem vai ser desenvolvida. Existe um processo anterior onde o pensamento começa a ser formado e, como consequência dessa formação do pensamento, vai, né, existir a linguagem. Né? A linguagem como algo inato. Agora, por favor, nós precisamos compreender, enquanto a linguagem ela é desenvolvida por ser inata, você nasce com um instinto, né, da linguagem, essa é a perspectiva. E no contraponto, a leitura escrita não é algo inato, ela é adquirida. Olha só, a leitura é adquirida, a escrita é adquirida. Ela não desenvolve se você não ensinar. Olhe bem, o que acontece por trás disso? Eu tenho, né? Vamos citar um caso. Dislexia, por exemplo. A criança dislexa, por exemplo, tem uma disfuncionalidade em regiões localizadas na parte esquerda do cérebro. Não são devidamente ativadas. Como consequência disso, outras áreas do cérebro tomam para si tais funções, levando o quê? A dificuldade da leitura, a dificuldade na escrita, consequentemente a lentidão, já que essas áreas não são especializadas. Olha bem, então o que eu tenho que fazer? Compreender a diferenciação, né, do que é inato do que não é inato, que pode ser desenvolvido e o que vai ser desenvolvido porque vai ser adquirido, do que vai ser desenvolvido e o que vai ser adquirido. Há uma diferenciação extremamente grande com relação a isso. Bom, o que acontece? No processo da avaliação neuropsicológica cognitiva, nós temos que compreender como se dá o funcionamento saudável, ou seja, o funcionamento normal, né, dessa criança. Como o aparato cognitivo, né, está desenvolvendo de forma saudável. Caso não esteja, eu começo o quê? Eu começo a perceber falhas na integração
dos módulos cognitivos e, como consequência disso, eu tenho a disfuncionalidade. Na avaliação neuropsicológica, né, da criança, eu tenho que identificar qual é o módulo que não está adequadamente, né, funcional. Ora, partindo do princípio da avaliação, já que eu estou montando uma bateria de testes neuropsicológicos que eu posso aplicar na criança, então eu começo avaliando, nessa sequência, atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Olhe bem, nesses módulos cognitivos deverão estar em pleno funcionamento. É isso que nós esperamos de uma criança no desenvolvimento típico. Bom, o que acontece? Eu vou comparar o resultado do processo avaliativo com a queixa principal. Aí eu tenho a possibilidade de identificação aonde não está adequadamente funcionando. Só tem um detalhe. Para a neurociência cognitiva, para o nosso trabalho, nessa correlação em neurociência e neuropsicologia cognitiva, eu não estou interessado em dar nome ao distúrbio A ou ao distúrbio B. Não me interessa isso nesse momento. Me interessa saber o seguinte: existe um funcionamento adequado das instâncias neurocognitivas? Se sim, tudo bem. Então eu tenho aí um perfeito funcionamento dessa criança. Um perfeito funcionamento da estrutura cognitiva dessa criança. Se não, eu já identifiquei e nós começamos a preparar um processo de intervenção em cima do módulo que está deficitário. Qual é a grande questão por trás disso? Eu preciso estruturar a intervenção com base no que eu encontrei na avaliação. Ou seja, eu tenho déficit em um ou mais módulos e eu vou preparar um processo de reestabelecer a funcionalidade desse módulo cognitivo. De que forma isso acontece? Através de uma reabilitação cognitiva. Então eu posso trabalhar ou com a reabilitação cognitiva ou eu posso trabalhar com a estimulação cognitiva. Olhe bem, Então, com base nas estruturas cognitivas deficitárias que deverão sofrer a intervenção, nós preparamos um ambiente. Lógico que um ambiente para avaliação, tanto a avaliação cognitiva como para a intervenção, seja ela em termos de estimulação ou reabilitação cognitiva, nós precisamos ter um ambiente controlado. Nós devemos levar em conta alguns critérios. O primeiro critério, a idade da criança. O segundo critério, a queixa. O terceiro critério, o que foi apresentado pelos testes neuropsicológicos, ou seja, pela bateria neuropsicológica, e os instrumentos que eu devo utilizar para fazer a intervenção. Então, cada módulo cognitivo vai ter instrumentos precisos para reabilitá-lo. Cada módulo cognitivo vai ter instrumentos específicos para a reabilitação, desde tarefas a atividades de alta complexidade. Então, o que acontece? É extremamente importante para o profissional compreender que existe uma correlação extremamente intrínseca entre o processo avaliativo dessa criança e o que eu vou fazer com esse processo avaliativo, o que eu vou fazer com o resultado dessa avaliação. Esse é um ponto extremamente delicado. É um ponto extremamente delicado, que é como a avaliação pode nos dar subsídios para o processo de intervenção.